Para onde iríamos se não houvesse o contexto? E para isso, nós gostaríamos de chamar a atenção para um versículo interessante para iniciarmos nossa conversa. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versos 21 e 22, tem um texto que é muito comentado entre nós. O texto diz o seguinte, vamos ao texto. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Duas perguntas são suscitadas por esse texto quando nós lemos ele pela primeira vez. Uma, tenho que deixar um defunto em casa para seguir a Jesus? Duas, como é que mortos podem enterrar os seus próprios mortos? Quando lemos esse versículo e não conhecemos o contexto, tanto o contexto histórico quanto o literário, às vezes queremos pensar ou pensamos que Jesus é muito rígido e ele não admite que ninguém sequer faça o sepultamento de um parente seu e que tenha que o deixar e o seguir. Quando conhecemos o contexto, tudo muda. Entendemos o que Jesus quis dizer. Vamos falar um pouco de contexto, mas de contexto de uma forma simples. Nada de academicismo, nada de linguagem difícil. Vamos falar de uma forma simples do contexto literário. Queremos falar sobre o contexto mais simples, o chamado cotexto ou o contexto imediato, também chamado de cotexto por alguns. São elementos de coesão e coerência textual, ou seja, os versículos antecedentes e os versículos posteriores ao texto onde você leu. Esse é o primeiro contexto, é o contexto básico. Mas esse contexto pode se ampliar quando ele fica pequeno e nós não entendemos o assunto. Por isso, há uma segunda linha que nós podemos ver, e como você pode ver aí no gráfico, é o contexto restrito do assunto, mas que pode ser visto em outros textos do autor. No caso, nós podemos, por exemplo, se lermos nas epístolas, dar uma olhada no contexto das epístolas, ou até mesmo no ensino de todo o Novo Testamento. Mas ainda podemos ampliar esse contexto literário para algo maior. Algo que alguns escritores chamam de macrotexto. Dá uma olhada no texto maior. Seria um contexto mais amplo. Um contexto amplo seria o tema tratado, por exemplo, em toda a Bíblia, no caso da interpretação bíblica. Vamos então ver um outro texto e ver como é importante o contexto na nossa leitura. Como e a quem obedecer? Esse é um texto interessante e nós vamos encontrar esse texto na Epístola aos Hebreus. Leiamos o verso. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Almeida Revista e Corrigida Fiel. Vamos ler na NVT. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não vos beneficiaria, ou não beneficiaria vocês, aliás. Hebreus capítulo 13, verso 7, versão NVT, versão transformadora. Logo quando se ler esse versículo, alguém pode pensar, puxa vida, eu preciso me assujeitar aos meus pastores, eu preciso ser sujeito a eles. Então, da próxima vez que eu vou pintar a casa, vou perguntar que cor fica melhor? Ou, será que eu posso passar o Natal com a família? Devo pedir permissão ao meu pastor? Eu deveria trocar de carro? Não é isso que o versículo quer dizer, mas a expressão sujeitai-vos a ele é muito forte. Por isso a NVT trocou por façam o que disserem, que talvez alguém possa interpretar da mesma forma. Quando não se olha o contexto, tudo é possível. Aliás, é até lamentável que um pastor também pense sobre isso, que um pastor pense, aqui quem manda sou eu, puxa vida. Como é que o irmão viajou para visitar a família no Natal sem me avisar? Como é que ele comprou aquele carro sem pedir a minha permissão? Como é que ele pintou a casa de azul? Eu diria para ele pintar de verde. Não se trata disso. Mas parece obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Parece muito. Por isso é importante o contexto. Como e a quem obedecer?
Por que este versículo diz isso? Então, voltemos ao nosso modelo de análise simples de um contexto. Lembrando que precisamos partir do versículo e tudo bem, veja o que diz o versículo. Esse contexto imediato, que tem elementos de coesão e de coerência textual, como você está vendo aí, ou seja, os versículos antecedentes e os posteriores, já podem nos ajudar a entender o texto. Isso acontece, por exemplo, volta um pouquinho e leia o resto do versículo. Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que eles façam com alegria e não gemendo. Volta na NVT e lê lá. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Neste contexto, neste mesmo versículo, já dá para a gente notar, já dá para você ver que essa obediência não está vinculada a coisas da sua vida pessoal, da minha vida pessoal. Se eu for um pastor, se eu me tornar um pastor um dia, se Deus me chamar para essa obra, Deus não vai estar me dando rédeas para segurar e manobrar e dominar a todos em todos os quesitos da vida. Não. Da mesma forma, eu não preciso pedir permissão ao meu pastor, saber se ele me deixa viajar para visitar a minha família. No muito, e isso é normal, eu posso avisar até um amigo que considere, por uma questão de consideração, eu e você podemos avisar: olha, pastor, você vai sentir a minha falta aqui, porque eu vou estar visitando a minha família em canto fulano e tal. A gente percebe que esta ideia de obedeçam e sejam submissos ou se sujeitem está baseado no que vem logo na sequência, que diz assim: porque velam por vossas almas, ou na nova versão transformadora, que diz assim: o trabalho deles é cuidar de sua alma. Então, essa obediência e essa submissão está baseada nesse contexto do cuidado com a alma, nas coisas que dizem respeito a Deus.